Muito bom dia, que Deus abençoe você. Hoje, 3 de junho, quinta-feira, né? Seja bem-vindo nessa live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Seja uma live abençoada. Só lembrando aqui que hoje nós estamos só pelo YouTube, tá? Hoje, como é um feriado nacional, também nós vamos fazer uma live mais curtinha um pouco hoje, para que você possa desfrutar desse feriado aí, tá bom? Depois a gente manda um recado lá nas outras plataformas avisando que nós estamos só aqui. Então nós vamos correr um pouquinho hoje com o tempo, para sobrar mais tempo para você estar aí com a sua família, com seus entes queridos, enfim, você curtir um pouco essa quinta-feira, né, que é feriado aí nacional. Muito bem, lembrando o seguinte, você que está comigo aí, depois no final eu falo de novo, se você quer um e-book, é um livro gratuito que nós mandamos para você, você ainda não recebeu, você vai mandar para a gente um pedido aí no WhatsApp que está aparecendo na tela, tá? É o WhatsApp do escritório. Então você vai falar, eu quero o e-book, eles vão cadastrar você numa lista de e-book, tá bom? Todo mês você vai receber um e-book grátis. Todo mês você vai receber esse e-book grátis, isso mesmo. Todo mês você vai receber esse presente do escritório, tá? Aí você fica numa lista, não precisa mais pedir. Quando ele chega para você, você reparte com os seus contatos, reparte com as pessoas que você tem na sua lista, né? Você como um pregador da palavra de Deus, um transmissor das boas causas, das boas novas de Jesus, né? E esse mês está muito lindo, o assunto é honra, né? Como honrar a Deus, a esposa, o esposo, o matrimônio, os pais, né? Muito bom, são 5 honras que eu falo nesse e-book, tá bom? Mas vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje, nós estamos numa série, uma jornada sobre família. Eu falei para vocês entrar conosco, né? Colocando as suas causas, problemas da sua família, vai escrevendo tudo num papel e nós vamos ter uma série de lives e oração sobre isso. E você vai ver que durante esse período muitas coisas vão mudar dentro da sua consciência e também ao seu redor. Muitas coisas você vai receber da palavra para desfrutar uma mudança debaixo da luz, na orientação da luz da palavra, e também você vai receber muitos milagres, perceber muitos milagres dentro da sua família, ao seu redor. E hoje eu quero fazer um assunto interessante, né? Jugo desigual. O que é um jugo desigual? Quando os dois não pensam igual, não caminham para o mesmo lado, não avançam sobre as mesmas questões, né? E aí eu vou falar sobre a importância do casamento dentro da mesma fé, da mesma perspectiva de vida. E no caso, aqui a fé cristã, né? E aí você vai dizer, eu logo já vou vir com a pergunta, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, né? De Gênesis, capítulo 24, versículo 38. Essa história toda, esse 24, esse capítulo, Abraão orientando seu filho, né? Arrumando todo um esquema para que Isaac tenha alguém do mesmo entendimento, né? E nós vamos ver isso, porque a necessidade da mesma fé para evitar sofrimentos, Gênesis 24, 38 diz assim, mas irá a minha família do meu pai e ao meu próprio clã para buscar uma mulher para o meu filho. É uma orientação de Abraão para o seu servo, para eles buscarem uma esposa para Isaac, acharem alguém da mesma fé, do mesmo entendimento, né? E aí Abraão ele vai buscar alguém que está na mesma aliança para o seu filho. Por que eu quero entrar nesse assunto hoje? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está conosco na live. Quem aí dessa live casou fora da fé? Você não era cristão, nem seu esposo ou nem sua esposa, mas você casou fora da fé. Eu venho de uma família tradicional, evangélica, mas
eu me casei de uma forma desviada de Deus e com uma pessoa também que não era cristã, não era a mesma fé. É minha esposa, que hoje a gente tem a mesma fé, mas teve muito sofrimento até a gente se encaminhar a achar isso. Eu quero compartilhar um pouquinho com você. Você olha antigamente, como aí na época de Abraão, como as pessoas tinham suas crenças. As crenças sempre foram muito fortes em todas as eras. Mas nesse tempo, você precisava crer em algo muito forte para a subsistência, né? De entender os tempos, as épocas, e aí existiam tribos, povos que tinham crenças muito diferentes uma das outras, em relação à vida, em relação à morte, em relação a Deus, enfim, eram assim muito diferentes as suas crenças, né? Então poderia dar um desajuste enorme dentro de um casamento. Mas então fica aqui a pergunta: quem casou fora da fé? E agora a segunda pergunta dentro dessa: quem já se converteu? Você já teve uma experiência, seu cônjuge não? Parte da sua família não? Então aí você vai entender um pouquinho como é interessante a gente buscar esse casamento dentro da fé. Se eu não fiz isso, por que eu devo de prevenir isso na minha família, orientar meus filhos, orientar a minha descendência para que eles não passem o mesmo sofrimento, né? O casamento fora da mesma fé sempre trará mais sofrimento, por várias questões. Como pastor, a gente é envolvido muito em aconselhamentos, né? Às vezes o esposo se converte, a esposa não converteu ainda, e não tem como pensar igual, gente. São duas naturezas. Ou a esposa se converte e o esposo não se converte, aí aquela dificuldade, né? É uma dificuldade enorme até ajustar o caminho, né? Primeiro por causa de pensamentos diferentes. Um tem a forma do mundo e o outro tem a forma, a renovação da mente pelo Espírito de Deus. Então, imagina, um está querendo puxar para a montanha, outro para a lagoa. São duas naturezas. Se você passar com uma galinha tirada dentro do lago, a galinha vai se desesperar. Mas um pato, se você jogar dentro da água, ele vai se sentir extremamente bem, porque essa é a natureza dele. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela tem uma nova natureza. Ela tem, agora vai ser renovada a mentalidade delas. Aquilo que era do mundo não tem mais valor, mas a outra pessoa que não se converteu, pessoa que não tem a mesma fé, não teve a mesma experiência com Cristo, não é uma questão de simplesmente ela acordar outro dia tudo vai ser igual. Não, por isso essas grandes dificuldades. Aí se torna um jugo desigual. Aí tem que ter muita paciência, nós vamos ver aqui, né? Muita busca de Deus, cuidado em Deus, para que a gente consiga caminhar junto. A minha esposa, no caso, se converteu primeiro que eu. Eu me converti um tempo depois. Então eu lembro, quando a minha esposa se converteu, ela ia no domingo, no final de semana, para a igreja. Eu ia onde? Pescar. O prazer da minha esposa era ir na igreja, cantar, orar. Para mim era ir para beira de rio, beber, enfim, porque são duas naturezas diferentes, né? Então eu acredito assim que deu um pouco de trabalho para até que eu também encontrei a fé, né? Então são duas naturezas totalmente diferentes. Uma fica totalmente com a mente do mundo, o outro foi renovado. Segundo, os governos são diferentes, né? Um é governado pela palavra de Deus, ou deveria, né? De ser governado pela palavra de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, se converte, ou vira crente, ou cristão, aí é uma nomenclatura que você queira aceitar, quando ela tem uma experiência com Cristo, agora o que vai ser o governo dela? A nutrição espiritual dela vai ser a palavra de Deus, o que Jesus ensina, como se comportar, né? O outro é no mundo, o outro é um pensamento do mundo. Então, não tem
como os dois gostar das mesmas coisas. São duas naturezas, dois governos diferentes. Por exemplo, como pastor, eu falo muito aconselhamento, a gente ensina muito. Qual que é um dos grandes problemas dentro do casamento? A vida sexual, né? Por exemplo, a pessoa que ainda não se converteu, talvez todo o ensinamento que ela tem do mundo é a perversidade, são pessoas viciadas em perversidade, em pornografia e tantas coisas que elas são viciadas dentro disso. O cristão, aquele que nasceu de novo, em relação a isso, não. Ele procura entender agora segundo o padrão da palavra de Deus. Agora, ele não precisa se viciar em perversidade, em traições, em pornografia, porque agora ele tem outra mente, é outro governo. Por isso que muitas vezes quando um se converte, e normalmente a quantidade de mulheres se converte primeiro do que os homens, né? Existem as exceções também, mas e aí encontra uma mulher que deseja servir a Deus, e aí vai encontrar um problema muito grande, muito profundo nessa área, né? Parece que não há uma compatibilidade dentro da palavra de Deus, porque um quer seguir o que Deus ensina, outro quer seguir o que o mundo ensina, né? E o mundo se desintegrou, né? O mundo se deformou, né? Se decompôs em relação a essa área, a área moral, né? Então, são dois governos totalmente diferentes, por isso que o jugo desigual, ele é uma coisa difícil de caminhar, mas aí depois nós vamos ver por que a gente, quando se converte no caminho, a gente precisa ganhar o cônjuge, né, para restaurar isso. E por que a gente precisa orientar, como Abraão orientou a trazer uma mulher para o seu filho que pensasse da mesma forma, do mesmo jeito? Por causa do sofrimento. Por isso que eu fiz a pergunta, você casou fora do casamento, você teve uma experiência com Cristo, o cônjuge ainda não teve? Quantos sofrimentos existem? Com raras exceções, a não ser que a pessoa tenha um padrão de cultura, caráter muito bom, mas normalmente é uma diferença muito grande para caminhar junto, né? Então, se a gente está sofrendo, por que a gente não instrui os nossos filhos melhor? Não gasta tempo para eliminar essa área, instruir, sentar, e não é exigir, porque você não exige depois de uma certa idade dos filhos, você não exige mais. Você pode orientar eles, né? Você pode fazer a sua parte. Então, isso é importante a gente entender essa área do jugo desigual, porque às vezes tem moças e moços que começam a perder desde o começo do casamento, né? É uma moça crente, se cuidou, aí vai encontrar um cara que não é crente, depois vai um sofrimento. Passou os 30 dias, aquele cara já mordeu o bife, né? E aí ele sempre vai querer um bife novo nessa área. Então, é muito importante isso. Sobre riquezas, a mesma coisa. Um é governado por Deus, outro é governado pelo mundo. Normalmente não vai ter um caráter bom a respeito da riqueza, não vai ser generoso, não vai ter um coração bom. Puxa, tem tantas dificuldades que a gente vê, né? É muito comum as mulheres dizerem isso, né? Meu esposo não é crente, não aceita eu dizimar, não aceita eu ofertar. E aí a gente vê em relação à unidade, né? Quando não tem a mesma fé, é diferente promover a unidade, ser os dois na mesma direção, no mesmo norte, né? Viver um ambiente de complexidade dentro da luz da palavra de Deus. Tentando servir um ao outro, promover um ao outro. Quando as pessoas, muitas pessoas que estão hoje com o cônjuge que não é convertido, elas se sentem usadas dentro do casamento. Elas se sentem não servidas, né? Porque dentro do ensinamento do mundo, eu fiz poucos casamentos, participei de poucos. Quem faz casamento é Deus, na verdade, né? A gente, como pastor, participa como testemunha, como igreja e tal. Mas os últimos casamentos que eu fiz, eu usei essa expressão. Citei o nome do casal que está na minha frente, né? E aí eu falo, olha, no mundo o casamento é preparado para não dar certo. Para haver separação. Aí dá aquele silêncio em todo mundo e digo, mas esse é casamento? Não, porque é feito dentro da mesma fé. Quando não tem a mesma fé, não dá para fazer essa expectativa. Por quê? Porque no casamento a pessoa pensa em casar para ser servido.
O homem casa para ser servido sexualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Achando que a mulher vai se tornar aí agora uma empregada, né? Lavar, cozinhar, passar, servir, e deveria ser sempre um pensamento contrário, que a Bíblia ordena que quando a gente casa, a gente se aliançou com alguém para fazer o outro feliz e os dois juntos promover a vontade de Deus na terra, né? Sobre as nossas vidas, sobre a família. Então é muito importante quando você entende o jugo desigual, e aí você precisa quebrar isso. Como eu quero fazer uma colocação aqui, sem nenhuma condenação, sem nenhuma coisa religiosa. Você entrou sem saber nisso, mas agora você pode mudar isso. Como eu mudo? Pastor, se eu estou num casamento, meu marido não é cristão, ou minha esposa não é crente, então como que eu devo de fazer? Aí você vai ter que trabalhar, exatamente por ter casado fora da fé, viver debaixo de um jugo desigual, você vai ter que fazer diferente. O que fazer com marido ou mulher que não é crente? Primeiro grande mandamento é amá-lo. É amá-lo, porque foi uma aliança, um juramento que foi feito. E precisa cumprir, não quebrar esse juramento, amar, honrar aquela pessoa, honrar ele. Às vezes tem situações que não é fácil, mas Jesus disse, se você amar só os que são bom para você, que vantagem, que obra Cristo fez em você? Então, a Bíblia vai falar sobre todos esses passos. Hoje nós não vamos falar isso, porque nós estamos aqui numa live um pouquinho mais curta hoje, mas primeiro você tem que cumprir o grande mandamento. Casou fora da fé, agora se converteu, ame. Porque agora o teu projeto é ganhar o seu cônjuge para Jesus. E não é ganhar discutindo religião, sendo rebelde, não. Essa não é a forma correta, não é a forma amorosa de Deus, né? Então, primeiro você vai amá-lo. Segundo, honrá-lo ou honrá-la, né? No caso, aqui também, amá-lo ou amá-la, né? No caso, esposa ou esposo. Honrá-lo é produzir honra, que aquela pessoa se sente como um esposo, se sinta como uma esposa, né? Trazer um tipo de honra, como Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele deu a vida pela igreja. Então, o homem, ele também tem que promover isso dentro do casamento, que a mulher tem que ter essa consideração que, se for preciso, o homem vai morrer pela esposa e vice-versa. A esposa tem que honrar o esposo, né? Então, não é desonrá-lo porque ele não é crente, falar palavras erradas, discussões erradas. Então, isso tudo agora é um projeto. Se não ganhou, não foi procurar ganhar ele antes para Jesus, agora é um projeto, porque Deus colocou isso, Deus colocou você nessa família para mudar toda essa história, Eu posso contar aqui por minha família, do lado da minha esposa, comecei a contar ontem esse testemunho. Ninguém era crente, mas eu não desonrei a minha família porque eles não eram cristãos. Eu não sei, quando Deus me ensinou sobre isso, eu não diminuí a minha família porque eles não tinham os mesmos comportamentos. Por quê? Porque eu fui buscar minha esposa lá. Então, eu sabia que eles não eram da mesma fé, não tinham a mesma consciência e tal, um monte de coisa. Eu sempre honrei, e nisso eu estava honrando a minha esposa também. Quando eu honro a família dela, eu honro ela. Assim como Jesus defendeu a igreja, né? Eu sempre digo assim, por que a igreja não... O casamento entre Jesus e a igreja é uma coisa que deu certo, já há mais de 2000 anos. Nenhuma empresa, nada se manteve em pé, um governo durante 2000 anos, mas a igreja se mantém. Por uma razão, a igreja é casada com um homem verdadeiro, um homem que defende a igreja, que ama a igreja, que ensina a igreja, que protege a igreja, que perdoa a igreja. Então, quando alguém está num casamento, ele tem que ter essas atitudes. Se ele é de Jesus, é um homem de Jesus, uma mulher de Jesus, ele tem que ter essas atitudes de Jesus, né? E em relação às mulheres, principalmente, que são a grande maioria, que estão em julgo desigual, o marido não é crente, você tem que ganhar o marido muitas vezes sem palavra, mais com atitudes do que com palavras. Mais com atitude do que palavras. Às vezes as palavras, elas vão falar uma coisa, atitudes outras. Então,
as palavras elas seriam assim menos necessárias do que as atitudes. Então é muito importante. Casou desigual, vive num jugo desigual, agora ajusta a rota para que o seu cônjuge se converta. Para quê? Você vai quebrar um ciclo. Aí os dois vão começar um ciclo novo para ensinar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, instruir, assim como Deus chamou Abraão, e quebrar esse ciclo de jugo desigual. Então tá difícil para você, então agora o caminho é ganhar o seu cônjuge para Jesus e botar uma rota no seu casamento, quebrar esse tipo de maldição, quebrar essa sequência, quebra em você. Tá bom? Então, Deus te abençoe no nome bendito de Jesus. Nós já vamos orar por todos os pedidos que vocês colocaram aí, que vocês estão colocando. Pastor, eu preciso que meus filhos sejam salvos, meu esposo seja salvo, minha esposa, meus cunhados, enfim, eu preciso de um milagre nas finanças. Assim que nós orarmos, cada dia você vai recebendo um milagre de Deus, se encaixando na vontade de Deus, tá bom? Então, não tenha um cônjuge crente, lute agora para enquadrar ele nos caminhos do Senhor. Quando ele entender, nascer de novo, ele vai entender o mesmo governo que você entende, os mesmos sentimentos, a mesma vontade. Agora, se a palavra de Deus que vai dirigir a sua mente e o seu coração. Vamos orar ao Senhor, então, para nós hoje fazer uma live um pouquinho mais curta e amanhã a gente volta nas 3 plataformas, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te dou o louvor. Eu oro agora por esse homem, essa mulher, essa família, Deus. São filhos que oram pelos pais, são necessidades profundas que talvez a gente não tenha capacidade de enumerar, são inumeráveis os problemas, mas o Senhor é um Deus de solução. Assim, como a gente já viu tanta restauração de famílias, eu oro agora, no nome de Jesus, restaurando, pedindo que o Senhor restaure essas famílias. Aqueles que receberam do Senhor a salvação, mas não tem o cônjuge salvo, não tem a esposa ou o esposo, nós declaramos que o seu cônjuge será salvo, no nome bendito de Jesus. Que o seu marido, a sua esposa, também conhecerá o Senhor Jesus. Nós falamos uma palavra de Deus sobre essas famílias. Nós também quebramos toda ação espiritual, toda obra de feitiçaria, de separação, de divórcios, de oferecimentos nas bruxarias, nas feitiçarias, Deus. No nome de Jesus, nós falamos uma palavra de bênção sobre esse casal que está em desavença, em desacordo, em desequilíbrio, Deus. Que uma unção de Deus, uma correção de Deus enche o coração dos teus filhos. Que uma paz de Deus entre nesse lar agora. Seja quebrado todo o projeto do diabo de separação. No nome bendito de Jesus, eu abençoo essas famílias. Eu abençoo o pão que está sobre a mesa, que ele nunca falte, Deus. Mesmo nesse tempo de dificuldade, que não falte o pão sobre os seus filhos. Nós abençoamos ele nas finanças, famílias que precisam de renda, de emprego, Deus. Aqueles que têm uma empresa, nós falamos em nome de Jesus. Um milagre de Deus sobre você. Que Deus entre com providência de salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, a extensão delas, cunhado, sogro, sogra, filhos. No nome bendito de Jesus, eu abençoo a sua família. Você vai dizer aí do outro lado, eu recebo o milagre de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente. Um assunto bom, né? Amanhã nós temos um outro assunto já aqui concernente à família, tá? E amanhã nós vamos responder algumas perguntas aqui com o Márcio, ele vai ler algumas perguntas, vamos responder amanhã, 4 de julho, conquistando a riqueza na família, tá bom? Um assunto maravilhoso, esteja conosco amanhã, 12h15, não esqueça de compartilhar essa live com alguém, não esqueça de compartilhar, menos com 5 ou 6 pessoas, tá? Compartilhe ela, você é a maneira de essa pregação ir à frente, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua vida, um bom feriado e a gente volta amanhã 12h15 no nome de Jesus.